Bom, meu nome é Jéssica. Estou com uma blusa rosa, uma calça preta. Tenho o cabelo ondulado, ele tá solto, um pouco bagunçado. Tenho luzes loiras. Minha unha tá pintada de preto. Tenho uma estatura média. E podemos falar do cenário também, né? É importante. Então, estamos como se fosse uma sala de estar. Temos uma mesa central com vários enfeites de carrinho, de Fórmula 1 e Ferrari, sei lá, McLaren e tal. Alguns docinhos para petiscarmos, cada um com seu copo bebendo água. Os meninos estão em um sofá antigo. Tami está em uma cadeira super moderna, que tem... Ela é preta, cinza, não sei. Oval, Tem um design diferente. Uma forma, um design, né, chique. Ela roda, uma coisa meio chique, assim. Eu tô numa mesa de trabalho, com uma cadeira dessas de escritório. E temos uma TV aqui no fundo, passando algumas imagens Ilustrativas. Meramente ilustrativas. Temos um violão e um frigobar que não funciona, só para guardar coisa. Muito legal. Eu propus esse exercício porque quando a gente faz o trabalho com diversidade, equidade e inclusão, esse não é só um tema de quem faz parte dos grupos da diversidade, é um tema para todo mundo. Então, o pensamento inclusivo, ele tem que ser exercitado no nosso dia a dia. Então, vocês fazem aqui um trabalho de propor temas diferentes, né? Estou entendendo que o Contramão faz essa provocação da gente pensar sobre as coisas do mundo, de modo geral, mas é sempre importante a gente pensar na audiência de modo geral, né? De um modo amplo. Então, pode ser que a gente tenha pessoas com deficiência ouvindo o programa de vocês, né? Algumas pessoas não podem ver, mas elas podem ouvir. Então, quando vocês fazem esse trabalho de se autodescreverem ou descreverem o cenário, vocês estão colaborando para que o que vocês estão fazendo aqui seja mais acessível, mais inclusivo. Legal. E como que você chegou nesse mundo, né? Nesse mundo de diversidade, de inclusão? Você estudou para isso? Precisa ter uma especialização sobre o assunto para aplicar isso nos ambientes? Tá, essa parte de contar a minha história é sempre um desafio para mim, porque é uma história assim, ó, ela não é linear. Eu não saí da escola, fiz faculdade, me especializei e fui trabalhar com diversidade, equidade e inclusão. Mas eu queria fazer também outro exercício para a gente, né? Antes de eu falar sobre mim, eu queria que vocês, a partir do repertório de vocês, tentassem adivinhar coisas sobre mim. Então, eu posso ir propondo algumas categorias e vocês tentam fazer esse exercício. Vamos nessa? Eu fecho. Então, tá bom. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Putz, 25. nossa, não, é que essa pergunta é de matar, né? 26. Eu acho que uns 32. Certo. Eu tenho 35 anos. Ah, igual, eu tô me sentindo. Em que tipo de escola vocês acham que eu estudei? Pública ou privada? Acho que escola pública. Eu talvez diria que você tenha estudado nos dois. Você? Faz sentido nos dois. Eu estudei minha vida inteira em escola privada. E faculdade? Eu fiz faculdade pública ou privada? Aí eu diria pública. Eu acho que privada. Ah, Vai ser pública. Estudei em escola pública, em universidade pública. O que vocês acham da minha personalidade? Sou uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais tímida? Como vocês me descreveriam? Eu acho que é que não tivemos muito contato, mas por enquanto você não é uma pessoa super extrovertida, sabe? Aquela pessoa que fala um monte. Mas você não é introvertida também. Não diria que você é tímida. Você tá confiante, tá falando o que você acha, o que você sabe. Também diria isso, acho uma boa oratória, assim, também. Vejo que você fala tudo muito bem claro, assim. Achei isso bom, mas concordo com o Luca, talvez uma mistura de introvertido e extrovertido. Eu vejo uma pessoa muito calma, que fala com muita Sim. propriedade, mas na sua, assim. Certo. Sou uma pessoa muito tímida, super introvertida. Mais uma só para fechar, para a gente também não estender muito. Eu pratico esporte ou não? Se sim, qual esporte? Eu acho que você já praticou vôlei. Desculpa, 1,60 m. Meu!
Ué. Não, mas líbero. Eu diria handball. De boa? Pensei em Handball. handball também, mas eu acho que uma líbero, velho. Tudo certo. Nossa, fui Eu nado. desqualificado, Ah, legal. Eu propus esse exercício. Sem natação, juro por Deus, velho. Desculpa. Calma, vou me recuperar. Eu propus esse exercício porque é importante a gente entender que ao longo das nossas vidas a gente tem um repertório, né? A gente vai aprendendo a ler e a categorizar pessoas e aí a gente tem um olhar que estereotipa pessoas e que às vezes é composto por vários vieses inconscientes. Então, não por acaso vocês foram me atribuindo algumas características, né? Pode ser nas comunicações, nos filmes que a gente assiste, no nosso convívio pessoal, na escola, no trabalho, para quem trabalha. Vários signos vão informando para a gente informações sobre as pessoas. Então, muito provavelmente, vocês foram montando esse quebra-cabeça sobre mim a partir do repertório que vocês têm. E aí, então, aproveito para me apresentar, né, e responder a sua pergunta. Eu, na verdade, sou formada em Relações Internacionais pela Unesp. Eu quero fazer isso. Eu acho muito legal relações A internacionais. gente pode conversar mais sobre isso depois. Aí, me pós-graduei em Comunicação e Cultura pela Universidade de São Paulo. E aí, como eu disse que minha trajetória não é óbvia, eu fui dar aula para crianças e adolescentes, dei aula de educação financeira, de estudos culturais, política internacional e comércio internacional, para uma faixa etária mais ou menos como a de vocês. Fui para publicidade, porque eu achava que ali eu precisava pagar boletos, né? Enfim, esse é um dado de realidade. E aí depois falei, poxa, eu acho que eu tenho uma veia artística e um lado cultural. Ao mesmo tempo, um repertório político que o cinema vai me devolver de forma mais satisfatória e apropriada. Então, hoje eu estou roteirista também. Você me perguntou se precisa ter uma formação. Não precisa, porque muitas vezes as pessoas se utilizam da própria história de vida delas, mas existem uma série de conceitos e de um repertório mesmo que é importante você ler muito. Existem hoje já cursos de formação, né, especializações, pós-graduação, mestrado, em que você faz um recorte, acaba estudando os grupos da diversidade, como as dinâmicas sociais impactam cada um desses grupos, então tem esse lado também. Muito legal. Inclusive, você falou que você é roteirista. Você tem algum filme seu que você possa indicar pra gente? Eu fiz uma transição de carreira, lembrem-se disso, no meio de uma pandemia, mas em breve vocês vão ver DNA do Crime, na Netflix, que eu assino um episódio. Sessão Pipoca Demais. do Contramão, então. Agora fica aí sua recomendação. DNA do Crime? Isso. DNA do Crime. A ser lançado. A ser lançado. A primeira temporada já foi, ele foi um hit, Tá. e aí eu participei da segunda temporada que vem aí. Tá. Que legal, isso que aí. legal. Agora, em relação um pouco à diversidade e tal, que é o que a gente meio veio falar aqui, é que como é um tema um pouco mais, sabe, delicado, como você acha que seria um bom jeito a gente começar a falar desse tema? Você que, né, sabe bem mais do que a gente. Eu acho que todos nós temos o nosso repertório, né? Eu venho aqui com um pouco mais de conhecimento técnico, talvez um pouco mais de experiência de vida, mas é importante, o pensamento inclusivo abraça todo mundo, né? Então você, do seu lugar, dentro da estrutura, como um garoto branco, não sei, a sua classe social, não vou também ficar tentando Sim, fazer sim, o exercício de adivinhação, você tem as suas impressões sobre o mundo e sobre como a sociedade se comporta, né? Eu acho que para a juventude é importante que a gente não perca de vista sempre essa questão do pensamento inclusivo, né? Da gente derrubar barreiras e procurar fazer com que todas as pessoas se sintam respeitadas e que tenham a garantia de direitos básicos. Quando a gente está falando de diversidade, a gente não está falando de privilégios. Por exemplo, cotas. Cotas é um tema que dá bastante polêmica, né? Ah, concordo, discordo e tudo mais. As cotas, elas são um mecanismo de reparação que não é para garantir privilégios para um grupo em detrimento de outro. As cotas são um mecanismo de proporcionalidade para a gente corrigir uma disparidade histórica, enquanto existem outras tantas ações para mitigar os efeitos das desigualdades. Então, eu acho que a juventude tem um papel de não deixar isso se perder, não achar que isso é só coisa de adulto. Vocês são amplamente impactados. Eu dei o exemplo das cotas como
política afirmativa, sabe o que muitas vezes acontece? Dentro das escolas, muitos estudantes que pertencem, né, que poderiam ser beneficiados pelas cotas, nem sabem que elas existem, não sabem como elas funcionam e tudo mais. 2, os estudantes que não são beneficiados alimentam uma série de preconceitos, e aí quando eles vão para a universidade, eles excluem cotistas, como se fosse uma coisa degradante, uma coisa não legal, entrar por cotas na universidade, como se fosse um demérito, foi fácil para você porque você usou uma política afirmativa. Então, é importante que vocês promovam debates como esse para que a juventude, enquanto geração, né, se conscientize que vocês são embaixadores, na verdade, da gente garantir uma sociedade mais respeitosa, né, e mais inclusiva para todo mundo. E eu acho muito interessante, você tinha falado, diversidade, equidade e inclusão. Essa diferença, né, que eu acho que existe, você pode falar um pouco melhor, entre equidade e igualdade. Né? Acho que isso é importante ser abordado também. No desejo, no mundo ideal, a gente quer que todo mundo seja igual. Sim. Né? Que tenha os mesmos acessos, as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. Segundo a nossa Constituição, segundo vários sistemas normativos, sistemas legais pelo mundo, está lá previsto, né? Somos todos iguais perante a lei. Mas quando a gente observa a prática, não é o que a gente verifica. A gente olha pessoas de determinados estratos socioeconômicos, existem diferenças, pessoas negras, existem diferenças, pessoas LGBTQIA+, mulheres. Então, a gente tem uma série de disparidades de renda, de acesso a trabalho, no meio de transporte, do ponto de vista de mobilidade, de liberdades, enfim. A gente verifica, né? Não é tão difícil assim, é só você olhar o seu entorno que intuitivamente você vai perceber diferenças. E aí, quando a gente fala de equidade, a igualdade está aqui como um ideal a gente perseguir, a gente tentar alcançar. A equidade é o que a gente consegue fazer no agora. Então, é como a gente lida com a realidade prática hoje. Vamos promover oportunidades para que as pessoas consigam partir de lugares, não sei se iguais, mas mais justos, mais, né, próximos, para que todo o processo, seja um processo seletivo dentro de uma empresa, seja um vestibular, enfim, para que seja mais equânime, né, seja mais justo. Então, por exemplo, vocês estudam em escola particular? Sim. Certo. Será que vocês e um estudante de escola pública, que vem de uma escola pública que está num cenário sucateado, que não tem professor, que não tem merenda, que, enfim, enfrenta uma série de problemas. Será que vocês têm as mesmas condições de prestarem o mesmo vestibular? A gente tem casos de exceção, de pessoas que conseguem, mas elas são exceção. Elas não são a regra. E muitas vezes extrapola, por exemplo, o ambiente escolar. Pode ser que a escola esteja tudo certo, mas em casa eles presenciam violência doméstica, às vezes tem uma condição de pais, de uma família disfuncional, ou de pessoas desempregadas em casa. Então, tudo isso afeta o desenvolvimento escolar, né? Então, é isso. Quando a gente fala de equidade, a gente está tentando promover ações, promover políticas, iniciativas, para que todo mundo parta mais ou menos do mesmo lugar. Aí a gente pode conversar sobre meritocracia, aí a gente pode começar a conversar sobre outras coisas. Enquanto não é assim, enquanto é desigual, a gente não consegue fazer esse tipo de conversa. E na prática, assim, um profissional da área de diversidade, quais são as atividades que ele desenvolve? Como que ele consegue aplicar isso no dia a dia, de empresa, de escolas? Como que faz isso na prática? Tá. A gente pode... Eu estou com diferentes frentes, né? A diversidade, ela não está circunscrita só ao ambiente profissional, ao ambiente de trabalho. Então, como eu falei, nas escolas, a gente consegue aplicar um trabalho de diversidade, equidade e inclusão nas empresas, no terceiro setor e na nossa própria vida pessoal, né? Um profissional de diversidade, equidade e inclusão, o que ele vai fazer é facilitar o processo de aprendizagem das pessoas em relação às temáticas de diversidade, porque as pessoas muitas vezes não estão instrumentalizadas, né? Não tem todo o repertório. Como eu disse, você tem a sua experiência de vida, você também, vocês sabem algumas coisas, mas vocês não sabem tudo sobre tudo, né? Então, o que a gente vai fazer é facilitar esse processo de aquisição de conhecimento. Eu trabalho no mercado de equidade e inclusão, a Diverstera.
Ali eu cuido das frentes de raça e etnia, sistemas de crença, intolerância religiosa e gênero. E também estou tocando uma questão de gênero na ONU Mulheres para observar desigualdades, principalmente de gênero, dentro do setor audiovisual aqui no Brasil. E aí, existem vários mecanismos. No setor empresarial, a gente tem uma frente que é a de censo e diagnóstico. Então, como é que eu vou argumentar, se esse é um tema tão humano, né, tão social, como é que eu vou argumentar com os empresários, com os políticos sobre isso? A gente precisa de dados. Então, quando a gente fala de censo e diagnóstico, é que nem o censo do IBGE. A gente vai coletar, a gente vai entrevistar as pessoas e coletar informações demográficas sobre ela. Então, o mesmo exercício que a gente fez, qual a sua idade, qual a sua orientação afetivo-sexual, onde você mora. A gente vai coletar uma série de informações para fazer um retrato, como se a gente tirasse uma fotografia dessas organizações para entender a realidade interna dessas organizações. Então, isso é uma frente, a gente tem profissionais de dados para observar esses dados, saber ler e gerar insights a partir dos dados que foram coletados nos censos. A gente tem a parte de letramento, que é a parte que eu cuido, então a gente percorre esses espaços e faz conversas com as pessoas, porque as pessoas têm dúvidas, às vezes, bem elementares. Eu falo preto ou negro? É índio ou indígena? Por que existe tanto preconceito com pessoas LGBTQIA+. Então, a gente vai fazer essas conversas, promover essas conversas. E é muito interessante, porque as pessoas elas vão se sentir seguras também para errar, né? Uhum. Ninguém sabe tudo. Então, a gente costuma dizer que não existe espaço para pergunta burra, por exemplo, né? A gente está ali justamente para tirar todas as dúvidas, limpar um pouco desse imaginário preconceituoso que foi sendo construído durante, né, tanto tempo e tudo mais. A gente tem também uma frente de consultoria, então, às vezes, você já tem uma atividade, já tem, sei lá, na escola de vocês, já tem alguma iniciativa de diversidade e inclusão, mas vocês querem fazer mais, vocês querem ir para outros lugares, querem pensar. Então, também tem as frentes de consultoria e tem a parte de comunicação também, né? Então, um dos pilares que constrói o nosso imaginário, às vezes preconceituoso, discriminatório, injurioso, são redes sociais, algoritmos, sei lá, a parte de design. A gente tem uma série de elementos nas comunicações que refletem, né, o que está na sociedade. Então, a gente também faz conversas para tornar essa comunicação mais acessível e mais inclusiva. O que eu ia falar é que, tipo, sim, todo mundo tem muito erro de muito medo de errar, como você tinha falado, porque como é um assunto delicado, como eu tinha falado no início, acho que as pessoas têm medo de falar coisas e serem, sabe, desqualificadas por isso. Uhum. E eu acho que é exatamente o que você disse, concordo 100%, tem que quebrar isso, porque eu acho que é uma conversa que todo mundo tem que ter, independente da classe social, independente de onde veio, para onde vai, não importa. O que importa é que esse tipo de conversa acaba juntando todo mundo e incluindo, no final das contas, todos aqueles que talvez não sejam incluídos da maneira correta, né? Isso mesmo. Não, eu queria só te fazer, aproveitando um pouco do gancho, assim, como é que você acha que está tipo, o cenário atualmente, assim, a respeito da consciência desse tema de uma maneira geral? Você acha que vem melhorando? Como você sente isso? Tá, essa é uma pergunta bem capciosa, porque ela pode ir para muitos lugares, né? Eu acho que a gente avançou, principalmente no setor empresarial. Eu acho que hoje, pelo menos, a gente está falando sobre isso, as pessoas estão buscando e a gente tem dados, né? Por exemplo, as pessoas que não se sentem incluídas são 8 vezes mais propensas, se eu não me engano, a deixar o seu ambiente de trabalho, porque estão percebendo que os níveis de diversidade, equidade e inclusão ali não fazem sentido para elas. A gente tem também o grupo de jovens, né, millennials, geração Z, não vou entrar em caixinhas, porque, enfim, não estamos aqui para encaixotar ninguém, mas para tirar as pessoas Sim. de caixinhas. Mas, se eu não me engano, mais de 50%, na hora de escolher o lugar onde quer trabalhar, também leva em consideração dados de diversidade, equidade e inclusão. E é por isso que eu falo que a juventude é tão importante, né? Vocês estão tensionando e vocês estão obrigando quem veio antes a fazer movimentos para abraçar as demandas de vocês. Então, vocês, enquanto embaixadores disso, são muito, muito importantes na promoção de mudanças, né?
Eu sinto que a gente teve alguns marcos, então é muito complicado eu dizer quando começou, por exemplo, esse movimento de diversidade, equidade e inclusão, porque a gente tem movimento abolicionista, movimento indigenista, movimento negro, movimento feminista. A gente tem uma série de movimentações aí ao longo dos últimos anos trabalhando para que as coisas acontecessem, mas eu acho que uma vez que o mercado abraçou, né, as empresas, as organizações que são feitas por pessoas, abraçou isso, a gente está falando mais nesse momento, a gente está conseguindo registrar mais casos de discriminação. A gente está conseguindo avançar em determinadas políticas. Então, acho que hoje a gente está no melhor momento, e falo isso com muito cuidado, porque a gente ainda tem muitos casos, a gente tem estatísticas que ainda são sensíveis, né? Mas a gente está num momento em que pelo menos as pessoas estão buscando entender, né? Buscando compreender. Enfim. É que eu acho que a gente também observou isso, pelo menos não sei se o Theo também, mas na minha geração tem uma certa preocupação com isso, como você disse, e eu também observo isso na minha escola, assim. Você vê que tem um trabalho, por exemplo, se a gente for falar de equidade racial, né? Você vê que tem um trabalho para incluir mais pessoas negras, não só como alunos, mas como professores e tal. E você vê que alguma coisa a gente tá. Não tô falando que tá tudo certo, como você falou, tem muita coisa tem muita coisa que ainda é muito preocupante, porém, aos poucos, eu acho que a gente já tá indo numa direção um pouco mais encaminhada do que era antes. Que acho que a gente já tem até uns projetos e tal, que bacanas, claro, sempre dá para melhorar, mas eu acho que aos poucos tá melhorando, né? Eu acho que apesar de tanto que ainda tem a melhorar, a gente tem que ficar feliz por um provável futuro, ou não vou falar provável, né? Mas assim, do jeito que a gente vê as coisas, eu acho que a nossa geração, como você bem disse, a gente tem esse poder de, né, transformar, porque daqui a alguns anos quem vai estar nesses cargos de poder e tal, enfim, Mercado de trabalho. vai ser a gente. São vocês, Então, se a gente exatamente. abraçar essa ideia, eu acho que a chance de resultados bons serem atingidos são grandes. Eu faço coro ao que você está falando. A gente tem que celebrar mesmo as conquistas e mostrar para as pessoas que têm sucesso, que são efetivas, que funcionam, que as pessoas se sentem mais felizes. Pensa, a gente passa 8 horas, né, dentro do trabalho formal, se o home office, enfim, se as coisas aí não mudarem, mais semana de 4 dias, enfim. A gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando. A gente quer ser feliz também no trabalho, né? A gente não quer passar por situações desconfortáveis, se sentir inseguro, ter crise de ansiedade. Ninguém quer isso. As pessoas querem se sentir bem, principalmente se sentirem bem por quem são, né? Sem serem julgadas, livres de, enfim, piadas e comportamentos, enfim, que a gente não considera que são violentos, né? Então, é importante que a gente faça esse trabalho de uma forma perene, de uma forma contínua, sabe? Aqui, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que diversidade não é uma moda. Diversidade é parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e o pensamento inclusivo também. A gente começou falando disso, mas sempre que vocês puderem fazer o esforço de pensar inclusivamente, melhor, né? Sim. Então, vocês são promotores dessa mudança e embaixadores de não deixar isso se perder. Você tem alguma história marcante, pessoal, de algum conhecido, de algum caso de preconceito que você se sinta confortável? Eu imagino que você deva ter um monte. Mas que você se sinta confortável de compartilhar, porque você citou agora, né? De estar no ambiente, passar por situações desconfortáveis. Isso acontece muito, apesar, né, de ter todo esse movimento. Infelizmente, são coisas que ainda acontecem. Uma coisa te marcou, assim, de ser, tipo, fora do normal? Eu vou dar 2 exemplos, um que não parece e outro que é mais explícito, para a gente até trabalhar um conceito que é de microagressão. Não sei se vocês já ouviram falar do conceito de microagressão. Então, a gente tem algumas brincadeirinhas, algumas piadas, alguns comentários que são insidiosos, que eles têm, às vezes, um duplo sentido, são ambíguos. Para quem pratica, não é violento, mas para quem recebe, é. Então, por exemplo, uma vez eu trabalhei com uma pessoa, tinha uma liderança, e ela me falou, nossa, nem parece que você é tão inteligente.
eu não sabia que você é tão inteligente, Uhum. né? O que tá na entrelinha desse comentário? Talvez a leitura que ela fez, enviesada, né, da minha aparência, enfim, do que ela achava sobre mim, levou ela a ficar surpresa com uma mulher preta, talvez, enfim, performando de determinada maneira. Isso é um tipo de microagressão. Ela não falou nada explícito, não me xingou nem nada, mas ela está subestimando as minhas capacidades de alguma maneira. Tem um olhar enviesado, né? Talvez você, como mulher, no seu dia a dia de trabalho também, tenha algum comentário, ai, mocinha, ai, bonitinha, né? Isso também é um tipo de microagressão, não precisa ser só uma piada formal e tudo mais. E, obviamente, eu já sofri, já fui seguida em shopping por segurança, uma vez eu estava no meu carro cantando Beatles, muito feliz, estava lá, I wanna hold your hand. E aí, a gente estava num trânsito horrível aqui em São Paulo, parou um carro do lado do meu e tinha um homem e uma criança, um menininho de uns 8 anos. E aí, do nada, ele começou a me chamar de macaca. Só que o que mais me chocou não foi cara, foi ele incentivar, assim, E bater não repreender, rir. né? Não. Foi O cara começou a me chamar. O cara começou a chamar? E incentivou a criança a fazê-lo. Meu Deus. E aí, isso para mim é um caso muito emblemático, porque alguns teóricos falam que a gente não nasce, por exemplo, racista, machista, feminista, a gente aprende a ser. Então, quando um adulto estimula uma criança a ter esse comportamento, para onde a gente está indo enquanto sociedade, sabe? Então, acho que o que mais me chateou não é nem esse cara proferir esse tipo de xingamento, mas estimular uma criança, a próxima geração a fazê-lo, né? Não é legal. Então, enfim, poderia aqui listar uma série de casos. E o que você acha que leva, sei lá, acho que é difícil falar sobre isso, mas o que você acha que desencadeia essa onda tão forte, assim, de... A gente vê muito em estádio de futebol, vários exemplos, né? E isso tem acontecido com bastante frequência Vini até. Júnior, tem uns nomes aí, né? Tem acontecido bastante, assim. O que você acha que leva a uma pessoa a fazer isso? A uma pessoa cutucar uma ferida, né? Uma coisa muito forte, muito pesada. Não sei. Tem alguma coisa por trás que a gente não precisaria saiba? de um episódio inteiro só para explicar essa questão. Mas vou tentar aqui resumir, fazer esse exercício. A gente tem questões que estruturam a nossa sociedade. Então, essas pessoas estão reproduzindo comportamentos que foram ao longo de anos. Então, só de descobrimento do Brasil, né? E aí, pensando em pessoas negras e indígenas, falando especificamente dessa questão, são aí 500 e tantos anos, né? Ao longo de todos esses anos, esses comportamentos, esses pensamentos, essas atitudes todas foram sendo compartilhadas com as pessoas a partir de uma ideia, se a gente revisitar as aulas de história, vocês aí, vou tomar aula de história, colonialismo, mercantilismo, grandes navegações, vocês lembram disso tudo, né? Nessa época, a gente chama que é um momento da história, em síntese, sobre domínio, né, sobre dominação e exercício de poder. Então, um grupo, pessoal lá da Europa, que são majoritariamente compostos por pessoas brancas caucasianas, saiu pelo mundo tentando dominar e exercer poder sobre todos os outros grupos, né? População do continente africano, população asiática, todo mundo, se vocês forem pensar, foi subjugado de alguma maneira por esse agrupamento. Um parêntese, eu não estou aqui condenando pessoas brancas, eu estou só tentando explicar a origem, a raiz de tudo isso na história, né? E aí, durante todo esse processo histórico, o que aconteceu? Como a gente tem uma necessidade humana de se diferenciar do outro, eles foram construindo uma ideia de sujeito universal. Tanto que quando a gente fala de raça e etnia, por exemplo, o que a gente pensa? A gente pensa em indígena, em negro. A gente não coloca a raça branca como sujeitos racializados, né? Mas vocês também fazem parte de um grupo racial. Enfim, então, criou-se uma ideia de sujeito universal. Homem, branco, heterossexual, rico, cristão. A gente pode fazer uma lista enorme aí. Esse era o padrão, essa era a norma. Tudo que não faz parte dessa norma é estranho, é diferente, é subjugável. A gente tem dados de censos, né? Nos Estados Unidos a gente tinha assim, acho que é 1790. Quando eles fizeram o censo, né, coletando dados, a gente tinha
homens brancos livres, mulheres brancas livres e outros. Era assim que eles Nossa. recenseavam a população. Nossa. O mesmo cara, não vou lembrar o nome dele agora, desculpem, aí pesquisem, façam esse exercício, que criou, um cara da taxonomia, de categorizar, né? Ele criou o termo Homo sapiens. Quando ele fez a categorização, ele colocou assim, vermelhos, né? População indígena, subjugáveis, preguiçosos, nananã. Ele foi atribuindo características morais e comportamentais aos grupos que ele foi identificando. Asiáticos são gananciosos, nananã. E para a população branca, ele colocou fortes, imponentes. Então, a gente veio num processo de construção dessas diferenças, desses agrupamentos dentro da história. E aí o que essas pessoas fazem hoje é reproduzir uma ideia que está no imaginário há gerações. Então a gente tem Né? muito que aprender, Tem né? muito o que aprender. É que eu acho que tudo é estrutural, né? Tem o famoso, né, racismo estrutural, que vem, enfim, de uma estrutura, que eu acho que é o que ela falou, que vem de gerações, né? O racismo estrutural, só para pegar o gancho, para quem talvez não entenda, é como se fosse assim, a gente tem uma casa. Aí a casa ela precisa do quê? De argamassa, de cimento, né, para se estruturar, senão ela não para em pé. Quando a gente fala de todos esses preconceitos históricos, racismo, feminismo, machismo, enfim, é como se eles fossem a argamassa da nossa sociedade. A nossa sociedade não pararia em pé se a gente não tivesse todas essas formas de discriminação. Porque a gente vive numa sociedade em que uns ganham e outros perdem. Então, ela não se estruturaria se não fosse dessa maneira. Bom, diante disso, de que a gente tem muito que aprender, eu queria que você indicasse algum livro, alguma leitura, ou sei lá, como a gente pode se informar mais sobre esse assunto que é tão importante. Nossa, tem tanta coisa. Acho que a gente tem hoje muitos filmes, séries, né? Se vocês procurarem, que já estão avançados, às vezes não falam diretamente dessas temáticas, mas que você já consegue, sei lá, a última temporada de Sex Education foi super legal para pessoas transgêneras, né? A gente tem ali um casting de pessoas transgêneras enorme, eles estão falando de diferenças, a gente tem os protagonistas, né? O Otis e o Eric, não sei se vocês assistiram a série. Não assisti também. Assistam, é legal. Que são dois protagonistas super diferentes. Um é um garoto negro nigeriano gay e o outro é um menino branco que a mãe é sexóloga e ele quer falar disso. E eles são super amigos e estão numa escola com gente totalmente diferente, discutindo várias questões da faixa etária de vocês. Quem quiser ir para um lado mais acadêmico e ler, a Djamila Ribeiro organizou uma coleção chamada Feminismos Plurais, que tem uma série de oradores e que vão falar de vários temas. Intolerância religiosa, racismo estrutural, racismo recreativo. Então, a gente tem uma coleção de livros que são fáceis de ler, eles são pequenininhos, não é aquela coisa... cabeceira, né? Você lê numa Isso. sentada. Eu Tem li um pequeno recentemente o Pequeno Manual de Eu ia Racismo. falar exatamente também, que eu li na É minha bem- escola, bem- inclusive. Tem um fácil outro também. que eu gosto muito, o Ailton Krenak, que é um Também professor conheço. indígena, filósofo, enfim. A gente esquece muito, às vezes, da população indígena, né? Ele também tem uns livrinhos pequenininhos, assim, eu não tô, né? Eu super estimulo que vocês leiam livros grossos, pequenos, grandes, né? Mas que às vezes a gente fica, não tenho tempo, tem a leitura da escola, do vestibular, Sim, exato. onde que eu vou encaixar? Mas a gente tem muito conteúdo É hoje. gostoso ler numa sentada também, porque você já aprende um Exatamente. conteúdo O ali. livro do Krenak, Ideias para Mudar o Fim do Mundo, é muito inspirador, aliás. É uma delícia, porque você fala, caramba, olha o jeito como ele organiza o pensamento. Eu li sabe? parte desse livro numa ficha também, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Cara, é bem legal mesmo. Muito... Vocês estão. E olha que legal, né? A gente vem aqui, nossa, nós somos os civilizados, né? A gente aqui, tecnologia, algoritmos e tal. Um homem indígena, acadêmico, está falando de sustentabilidade. Olha como esse pensamento é de vanguarda, né? E importante para o que a gente está vendo hoje. Então, será que a gente não tem que ouvir, né? Ter mais escuta para pessoas diferentes da gente? Então, é muito importante a gente ler pessoas de diferentes perfis, né? Sim. Muito importante mesmo. Tem outro autor indígena também, não sei se você conhece, Daniel Munduruku também, que eu gosto Também, bastante. que tem contos, E tem aí, muitas histórias. Super legal. Ficção, sim. Recomendo bastante. Tem o Davi Kopenaua, que ele também
Ele é produtor, roteirista, acho que tem um documentário para sair, ele tem um livro chamado A Queda do Céu. É um pouco mais grande o livro, é uma etnografia e tudo mais. Mas, assim, a gente já tem uma diversidade maior de pessoas para começar conversas, né? Mas uma coisa também que eu queria chamar a atenção é: tenham amigos diferentes de vocês. Geralmente a gente procura pessoas iguais a gente, né? Não, para ouvir e tenham conversas, se interessem pela história das pessoas, sabe? Tá no Uber, às vezes é chato, eu sei. Mas conversa com essa pessoa, ouve, pergunta por como ele tá trabalhando como Uber, por quê? Da onde ele vem, tem filhos, não tem? A gente vai exercitando, né, o nosso olhar e vai alargando também o nosso entendimento sobre a sociedade quando a gente ouve o outro. Então isso é muito importante. Posso te fazer uma última pergunta? Que é À como vontade. você falou que não tem nenhuma pergunta burra, isso é uma pergunta que eu sempre tive. O E- máximo que pode acontecer é eu não vou saber responder. Não, tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem, a gente vai É se porque, informar. assim, tem muito esse negócio de ser um tabu e ser um negócio muito delicado essa conversa. E eu sei que, tipo, na minha posição que eu tô homem, branco, enfim, já me descrevi, né? Estudei em escola particular e tal. Eu sinto que eu tô num lugar de poder de fala. Tipo, que eu tenho um poder de fala pelo, sabe, pela posição que eu ocupo na sociedade. Como que a gente pode usar isso de uma maneira, tipo, boa, positiva, que não seja um negócio prejudicial? Porque, às vezes, sim, eu quero ajudar, mas eu tenho medo de falar essas coisas, alguma coisa um pouco errada, e, enfim, ficar meio essa ideia de, pô, ele falou isso aqui, aí foi um pouco racista, ou, ele falou isso aqui, não foi muito legal com as pessoas transgêneras, sabe? Uhum. Acho que a gente tem diferentes caminhos, né, para vocês e para toda a juventude. Primeiro, estudem Uhum. continuamente, de forma perene, ouçam as pessoas. O estudo não está só no livro, não está só na academia, está no dia a dia também. Como eu falei, ouçam a história das pessoas, ouçam o que elas têm para dizer antes de, né? Às vezes a gente nem escuta o que o outro quer dizer, a gente já está com a resposta na ponta da língua. Não é uma coisa que você refletiu sobre o que a pessoa te contou, o argumento que ela trouxe. Isso é muito importante, né? Ter uma comunicação mais respeitosa e genuína, né? De realmente estar interessado no outro. Eu acho que ter consciência do papel de vocês, do lugar social de vocês, e é isso que eu tentei trazer, né? Você é um garoto branco, talvez privilegiado, não sei da sua história de vida, mas ter consciência desse papel, não se perder, né? Que você é diferente de outras pessoas, você tem uma história de vida diferente das outras pessoas. E aí não aderir a determinadas ideias, por exemplo, a de meritocracia. Será que funciona? Como eu dei o exemplo da escola particular e da escola pública, isso é ter autoconsciência do seu lugar na estrutura social. E quando você chegar nos lugares, eu não sei quais profissões vocês querem exercer na vida de vocês, mas quando você chegar num lugar em que você exercita o poder, abra espaço para as pessoas, seja inclusivo no seu dia a dia, sabe? Você é um líder de uma CEO de uma empresa, sua empresa é diversa e inclusiva, sua empresa acolhe os funcionários, ela é psicologicamente segura para as pessoas, né? Ela tem como propósito ter uma função social também, além, né, do trabalho que ela exerce. Sei lá, sou de uma empresa que faz pães. Como que eu vou ser diverso e inclusivo? Tem jeito de ser diverso e inclusivo. Só botar a cachola para pensar. O MIT, né, para fechar, não é à toa que o MIT tem paquistanês, indiano, chinês, brasileiro. Eles sacaram muito cedo que ambientes mais diversos e inclusivos são também mais criativos e inovadores e, portanto, lucrativos. Né? Não é uma conversa também só sobre assistencialismo, causa social, propósito. É óbvio que isso existe, né? Mas a gente também está falando para o setor empresarial, né, para o setor das organizações, que existem melhores resultados. Então, a gente tem produtos melhores, a gente tem serviços melhores quando a gente é diverso e inclusivo, né? Então, acho que é isso. E procura sempre fazer contrapontos, sabe? Tenham coragem, banquem desconfortos. Então, vi uma pessoa tendo uma postura inadequada, chama atenção. Usa o repertório que vocês têm para
fazer esse contraponto de, olha, esse comportamento não foi legal, essa fala não foi respeitosa. Vocês entre meninos, né? Às vezes tem uma brincadeira com uma menina, não sei qual também é a orientação afetivo-sexual de vocês, mas geralmente, quando a gente está falando de gênero, tem uma piada, nanana. Vocês têm coragem de falar para o colega, pô, esse comentário aí que você fez sobre a fulana não foi legal, compartilhar essa foto, esse nude, não foi legal. Tem que fazer. Vocês são educadores também dos colegas, dos parceiros de vocês, sabe? Então é isso. Só para quem não sabe, para ser inclusiva, MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É isso? Isso. É um dos grandes, eles falam que é o grandes cérebros do mundo e pessoas pensando em tecnologia, inovação, e aí ele tem por características ter pessoas muito diferentes, né? Homens, mulheres de diferentes continentes, e aí essa pluralidade toda resulta em projetos incríveis, né? E não por acaso. Pô, que legal. É um tema também que daria pra gente ficar falando horas aqui. Mais uma pessoa para voltar, porque infelizmente a gente não consegue se estender, mas eu ficaria ouvindo um tempão aqui. É muito bom e a gente vê cada vez mais que a gente precisa saber mais, e precisa se inteirar mais, precisa estudar, precisa. Então, Tami, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para vir aqui esclarecer e desmistificar um pouco sobre esse tema. Te convido para voltar, para falar um pouco mais. Estou à disposição. E aí a gente encerra, se você quiser deixar seu contato, Instagram, algum meio de comunicação que você tenha, ou algo a mais que você queira falar. Estimulo, entre nas redes sociais da Diversitera, que é a empresa de diversidade, equidade e inclusão. A gente está sempre pautando temas interessantes lá. A gente tem uma proposta de ser referência, então é sempre uma abordagem diferente e também didática, né, para que todo mundo se aproprie dos temas. Eu estou nas redes sociais como Tamires Hilário, mas talvez lá tenha um recorte mais pro audiovisual, as coisas que eu faço do cinema, muitos cachorros, que eu amo, e a natureza da Serra da Cantareira. Mas é isso, assim, estou à disposição, sempre que vocês quiserem saber alguma coisa, se certificar de algum termo, podem me acessar. Bom, então siga nas redes sociais, né? Contramão _ o programa. E é isso, a gente te agradece de novo. Agradece. Muito obrigada, Foi muito Nada. bom, muito informativo. Todo mundo cansado, mas é isso, gente. Valeu aí. Imagina. Nossa, Pá, minha pela bundinha conversa. doeu. É nóis, vou pegar mais uma balinha, tá? Nossa, minha bunda, por favor. Minha bunda tá doendo.